Aí eu pus assim, o que que significa alguns símbolos do ponto. Então, os símbolos descritos, como eu só vou falar, podem ter significados variados, pois obedecem a um momento, uma situação, um tipo de trabalho que está sendo realizado. Por exemplo, a cruz pode significar ligação entre os mundos espiritual e material, como também a morte, ou ainda a libertação, o fechamento do corpo. Então, esse símbolo, o significado dele pode variar dependendo da situação, dependendo do ponto, dentro daquele ponto, o que que significa cada um. Aqui eu vou dar alguns significados genéricos, foi o que eu pesquisei. Então, não é que é aquilo, ele pode ser isso na maioria dos casos. Então, a cruz, por muito tempo, até mesmo para poder manter vivos cultos, os escravizados associavam a cruz ao pai Oxalá. Graças ao sincretismo, até hoje, tal feito permanece em alguns terreiros. No ponto riscado, ele significa a conexão entre o Orum, que é o céu, e o Aie, a terra. A vitória sobre a morte, o ponto de encontro para trabalhos de cura e para desfazer demandas, muito associada aos pretos velhos e ao orixá Omolu. Então, é uma coisa, é um significado mais amplo, não que ela seja só isso, que a cruz significa só isso, né? Como ele fala aqui, que os escravos tiveram que associar a cruz ao pai Oxalá, porque como eles tinham, quando ele fazia seus cultos nas senzalas, e esses cultos eram proibidos pelos senhores de escravos, eles foram que sincretizando os orixás, sincretizando a sua simbologia. Então, como na igreja, na religião católica, a cruz significava o quê? Né? Jesus Cristo. Então, dentro do sincretismo religioso da Umbanda, essa cruz, eles por muito tempo associaram ela ao quê? A Oxalá. Que ele fala graças ao sincretismo, né? E isso, até hoje, permanece em alguns terreiros. Mas, como ele fala no ponto riscado, ela é a conexão entre o céu e a terra, o Orum e o Aiê. A seta para baixo. Aqui não estão todos, o significado de todas as caligrafias, os símbolos que aparecem. São só alguns. Geralmente riscada a seta para baixo, em frente ao congá, em direção à corrente dos médios, que dependendo de outros símbolos que acompanham o risco, significa a expansão do axé do congá para todos na corrente, e ao mesmo tempo o pedido de licença para iniciar os trabalhos naquela gira. Está associada aos caboclos e ao orixá Oxóssi. Não que essa seta ela só está associada aos caboclos, mas na sua maioria, os caboclos sempre têm nos seus pontos uma flecha. E realmente o caboclo na Umbanda, o que são os caboclos? São índios, né? Então o símbolo do índio, na maioria das vezes, é uma flecha, que representa como uma seta. A seta para cima, em direção ao congá,
significa a busca do conhecimento, concentração e equilíbrio para o decorrer da gira. A busca do conhecimento a se seguir para ter sucesso e prosperidade. Então, essa seta para cima é o conhecimento que nós todos temos que estar sempre buscando. Então, cada dia nos é dada a oportunidade de saber mais, de conhecer mais, de estudar mais. Então, essa seta para cima, que aqui fala que ela vai estar sempre em direção ao Congá, ela significa isso, a busca do conhecimento, a concentração, o equilíbrio no decorrer da gira, porque nós temos que ter a nossa corrente tem que ter um equilíbrio, né? Porque se um elo daquela corrente não está muito concentrado, não está ligado ao ser espiritual, né? Ao espiritual, ela prejudica a corrente. Por isso que a gente tem que estar sempre em concentração, em oração, para manter aquela corrente sempre em equilíbrio. O espiral, um dos mais antigos símbolos ancestrais, simbolizando a evolução e involução, a busca pelo eu, a força e energia das grandes magias, a necessidade de renovar-se sempre. O espiral traz renovação de forças e axé para o ambiente ou corpo onde é arriscado. Olha que coisa interessante. Então, às vezes a gente fala, nossa, por que tem esse símbolo? O que significa isso? Então, essa espiral, né? Ele é um símbolo muito ancestral. Ele simboliza a evolução e involução, a busca pelo eu, pelo nosso eu. Que a gente sempre tem que buscar o nosso eu. Nós temos que buscar o nosso autoconhecimento. Porque só através do nosso autoconhecimento é que nós temos a capacidade maior de evolução. E como nós vamos evoluir se a gente não tem o nosso autoconhecimento? Como nós vamos ir melhorando os nossos defeitos? Como nós vamos melhorando a nossa caminhada se a gente não tem essa busca pelo meu eu interior? Se a gente não procura o nosso autoconhecimento? E ele fala que a busca pelo eu, a força e a energia das grandes magias, esse espiral, a necessidade de renovar-se sempre. Então, cada dia nós temos a oportunidade de nos renovar nas nossas opiniões, nos nossos conceitos, na nossa caminhada. E esse espiral, ele traz renovação de força e axé para o ambiente ou para o corpo aonde é arriscado. Porque muitas das vezes o guia, como eu já falei, usa a pemba, às vezes para fazer alguma coisa, riscar algumas coisas no corpo do consulente, ou para proteção, ou aqui, como ele fala, para renovação. Então, o espiral ele tem esse significado. Setas cruzadas, poderoso ponto de proteção, evocação aos caboclos das matas, barreira contra demandas e dificuldade de concentração. Então, barreira contra demandas, olha que coisa interessante. A espada, ela representa segurança e ordem aos trabalhos da gira. Evoca o orixá Ogum, para que caminhos sejam abertos e nenhum mal atrapalhe esse caminhar. Então, a espada, ela traz o quê? Muita força do orixá Ogum.
né? E ela significa segurança, ordem aos trabalhos, que essa ordem é dada pelo general de Umbanda, né? Que é Ogum. Espadas cruzadas e voltadas para cima. Simboliza o fechamento de corpo, o fechamento de toda a passagem do mal, firmeza e ordem na guia, na gira. Então, olha a importância da simbologia dos pontos da espada. Quando elas são voltadas para cima e cruzada, simbolizam que até é o fechamento do nosso corpo contra o quê? Contra o mal, contra os fluidos negativos, contra aquele pensamento que às vezes é dirigido a nós. Cruzadas e voltadas para baixo. Simbolizam a permissão do orixá Ogum para dar seguimento a agir e seus trabalhos. Ao mesmo tempo, simboliza também o fechamento das encruzilhadas, para que Exu não dê passagem aos inimigos. Olha, você vê? Então, a gente começa a estudar a simbologia dos pontos, como a Camila falou, que às vezes um guia ele pode riscar um ponto que é um ponto que simboliza o quê? Proteção, que simboliza defesa mesmo, como aqui é a espada voltada para baixo, fechamento das encruzilhadas, para que Exu não dê passagem aos inimigos. Então, é uma forma de escrita, né? É uma forma de também falar, o guia falar para o outro, olha aqui, ó, precisamos que aqui seja fechado isto. Ondas no sentido horizontal, é a linha do mar. No sentido vertical, linha de Oxum. No sentido horizontal, ela significa o plano material. E a linha vertical, a onda no sentido horizontal é a linha do mar. A onda no sentido vertical é a linha de Oxum, que é da água doce, né? A onda. A linha horizontal, ela significa o plano material. A linha vertical, ela significa o plano espiritual. Coração, busca pelo equilíbrio sentimental. O amor, a força de Oxum. Então, você vê cada coisa que é arriscada, cada símbolo que é arriscada num ponto, tem um porquê e um significado. Chave, busca por novos conhecimentos e soluções de problemas. Abertura de portas para a prosperidade. A âncora representa força e resistência, capacidade para suportar desafios, símbolo ligado a Iemanjá e marinheiro. Então, ela representa a força e resistência, né, para a gente resistir às intempéries, para a gente ter força. O punhal simboliza força, determinação e poder. Ramos de louro ou erva da jurema. Símbolo da prosperidade, abertura de caminhos, vitória e vitória. Garfo quadrado é a força do Exu. Garfo redondo, força de pomba-gira. E por fim a caveira, que simboliza no ponto riscado a morte, a igualdade, a capacidade de resistir e enfrentar diversidades. Representa a linha das almas. Então, eu trouxe aqui, foi o que eu consegui coletar, o que significa, num âmbito mais abrangente, algum desses símbolos dentro de um ponto. E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando, a gente vê um guia riscar um ponto, põe um símbolo, põe outro, e a gente fala, o que será que representa cada símbolo desse que ele está
pondo, riscando nesse ponto, né? Então, e a gente já tendo mais ou menos uma noção do que possa ser, a gente pode saber o que que aquele ponto em geral está significando, qual que é a força que aquele ponto está trazendo. Eu achei interessante. Vocês têm algum comentário, alguma coisa para falar? Ou não? É engraçado, né? Porque teve um dia que tem lá o ponto fixado do Pantera lá no Congá, né? E aí um dia ele riscou um outro ponto, que foi algo especificado, assim, para mim, né? E o ponto era nada a ver com o que estava riscado lá no Congá, né? Então, realmente, é igual você falou, dependendo da situação que está precisando, é diferente, né? Não vai ser o mesmo ponto riscado mesmo. É porque cada ponto, porque ele tem o seu ponto, né? A sua identidade, como diz, a sua digital. Mas dependendo do trabalho que precisa ser feito, ele pode riscar um outro ponto, tanto para mais proteção, para trazer mais força, para abrir caminhos. Aí já é uma outra coisa, né? Não é aquele ponto que é a sua identidade, é um ponto específico para um tipo de trabalho. É, que ele pôs até erva também, né? É, Ter né? colocado também. Então, cada entidade com e cada coisa, cada ponto naquele momento que a entidade às vezes risca por um trabalho que tem que ser feito, às vezes ela risca um outro ponto, então tem o seu significado. É, Alguma coisa mais, gente? É isso que eu tinha, que eu consegui buscar, que eu consegui trazer. Espero que tenha sido de proveito para todos. Isoleta, Oi, Isoleta. Marcos. Oi? Não, achei bem rico o conteúdo que você trouxe, né? Bastante informação. Só que eu tenho uma dúvida, assim. Por exemplo, o consulente, ele pode solicitar um ponto riscado, se ele quiser, por exemplo, para proteção, né? Ou isso vem deles? Eles é que intuem a necessidade e faz isso acontecer. Não, ponto riscado, ô Matheus, geralmente é o guia que faz. Então, não tem Sim, como um consulente solicitar um ponto para uma proteção, sim. entendeu? Porque o ponto é do guia, é a identidade do guia. O guia, às vezes, se ele achar que tem que fazer algum trabalho de proteção para um consulente, aí é um outro trabalho, é um trabalho de proteção, ou é um trabalho de cura, mas o guia falar assim, eu preciso de um ponto, me passa um ponto, o consulente, isso eu nunca, assim, que eu posso te responder dentro do não, meu parte de conhecimento. não Quem tá bom. levantou a mão? Sou eu. Oi. É, eu já vi, né, situações muito difíceis com relação a tem relação com a pergunta que o Matheus fez. É, eu presenciei, né, através de um pedido de um suposto guia, para que uma consulente riscasse um ponto e ele fez o desenho, ele instruiu, né, tudo que ela precisava fazer dentro da ritualística que ele queria que ela fizesse. E essa pessoa, na época, quase enlouqueceu, né? Era para riscar no próprio quarto, sabe? No quarto da pessoa. Era para riscar Uhum. nas paredes, no chão, enfim.
E tinha todo um procedimento que ele passou, né, que ele instruiu. E ela era médium iniciante, inclusive, estava em desenvolvimento, mas assim, com algumas dificuldades ainda, alguns desequilíbrios, enfim, foi muito negativo, né? Então, Matheus, não tem como mesmo ter passado nem para outra pessoa fazer. Quem faz é o, né? Quando a gente risca um ponto sem, estar incorporado pelo guia, se é um ponto de força que a gente conhece, ou um ponto genérico, por exemplo, um ponto de Ogum, né, um ponto de Oxum, que é um ponto genérico, ainda assim, para que ele funcione e seja ativado, precisa do guia em terra, do guia Sim. ligado àquela força. Então, não tem como, senão se torna apenas um desenho, entende? E eu Uhum. já vi pessoas, por exemplo, tatuando ponto, Nossa. né? É uma banalização imensa de um fundamento, né? Que além de nos exigir muito respeito, existem milhares de coisas que não temos acesso, que não conhecemos. Aliás, que eu ia comentar até do comentário último que a Camila fez, né? Tem muita coisa que é vista, mas tem muito mais coisa que não é vista dentro do terreno. Uhum. De fato, todos os conhecimentos, eles só são passados quando a pessoa está pronta, né? Tem coisas, tem ensinamentos que são passados de mãe de santo para mãe de santo, e vice-versa, são trocas, às vezes, que não podem ser passados para nenhum filho, nem o mais velho, né? Tem coisas de algumas ritualísticas que ninguém fica sabendo. Só fica sabendo no dia que você passar por aquela ritualística também, né? Quando você chegar nesse grau de possibilidade, de autorização, de amadurecimento, de processo, né? Então, assim, o ponto riscado, a gente às vezes não dá tanta importância para o estudo disso, ou para prestar atenção na força que eles têm, né? E mesmo para quem não entende nada, se for um pouco mais sensível, vai perceber uma vibração diferente ao se aproximar de um ponto riscado. Então, assim, não é algo para brincar, não é algo para achar que todas as pessoas vão poder fazer ou fazem em qualquer lugar, não é assim, né? Então, e para ter, de fato, a força que precisa ser ativado pelo guia. Então, mesmo que a gente faça o risco, né, do desenho em si, ele não vai ter força se não tiver essa ativação. É porque eu acho que às vezes, hoje em dia as coisas estão muito banalizadas, né? E muitas das vezes também é falta de uma coisa que chama conhecimento. Então, não é apenas um desenho. Tudo tem seu fundamento, e como a Samantha falou, nem tudo é permitido se conhecer. O guia, muitas das vezes, nem tudo lhe é permitido passar para o consulente ou passar para o médium algumas coisas, porque senão seria muito fácil. Eu ia lá fazer uma pergunta para o guia, aí o que que viraria, né? Tipo uma coisa tipo cartomancia, né? Ai, vou lá ler a sorte. Então, o guia, muitas das vezes, ele tem que ter permissão para passar alguma coisa para o consulente. Porque se a gente for perceber, tem muita gente, a maioria dos consulentes, eles vão em busca de uma resposta certa. Eu estou com um problema assim, 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 qual que é a solução? Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu faço, eu não faço? Então, qual que é a permissão de um guia que um guia tem para falar assim para ele? Não, você faz assim, 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 vai dar isso, então não tem como. Então, onde ficaria o livre-arbítrio de cada um?
Na maioria das vezes, se o guia fala para a pessoa, não, vai ser assim, e o mental desse consulente que está ali, como é que vai ficar? Não, o guia me falou que eu posso fazer, que vai dar certo. E o poder de escolha, o poder do livre-arbítrio. Então, na maioria das vezes, o que o guia faz? Ele aconselha. Ele nem aconselha a ir por ali ou ir por aqui. Ele aconselha o consulente é que tem que escolher o caminho que ele quer traçar. Não é o guia que vai falar para ele, né? Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma palavra que o guia fala, alguma coisa que ou fala ou deixa, aquilo, dependendo, o consulente vê como 100% certeza. E não pode ser assim, né? Mas aí, Você pode... porque o tempo está acabando. O que acontece, né? Dentro da pergunta do Matheus. Hoje em dia está na moda macumba, né? Hoje em dia está na moda, todo mundo sabe, todo mundo é macumbeiro de TikTok, e todo mundo quer pagar, todo mundo quer um milagre. Então é muito fácil eu chegar para uma pessoa picareta e falar, tô assim, eu preciso disso. Você não conhece? Você está pagando. Virou um mercantilismo. Então, ele vai te passar um desenho e quem está ali riscando junto com você? É igual a Samantha falou da história que a pessoa enlouqueceu. Eu também sei de muitas histórias que acontecem de terreiros, de gente que faz, né, como diz, desses pais de santo que faz trabalho aí em nome de orixá, que faz de tudo, pagou, tá feito. E aí o que acontece? A pessoa está ali disposta a ganhar dinheiro e tem gente que quer pagar, porque tem gente que não quer fazer seu próprio caminho, e além, tem gente que quer, igual minha mãe falou, a resposta pronta. Quer que o guia dá o caminho pronto. Não, você está aqui, mas de amanhã é aquilo ali. E as coisas não funcionam desse jeito. Porque se fosse assim, nós que é macumbeiro velho, nós estava feito na vida. Nós estava milionário, viajando, indo para lá e para cá. Nossa, nós não tinha problema. Nós estava assim, ó, na maré mansa, né? Então, o que acontece? Está muito fácil. E aí, hoje em dia, tem até terreiro no metaverso. Você não precisa mais ir no terreiro para aprender. Você não precisa mais no terreiro. Está tudo aí no EAD. Então, eu vou fazer um curso ali EAD, eu vou fazer um curso de ponto riscado, que tem 300 pessoas. E eu vou te ensinar a fazer pontos, vários pontos. E aí? Isso é fácil, você não precisa pagar, não. Você vai no Google, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá facinho. Você não precisa pagar para ver ponto riscado de Exu, de Oxóssi, do caboclo Tupinambá, do Exu Tranca-Rua, tem ponto de tudo que você quiser no Google. Mas qual que é a veracidade desses pontos? Quem colocou, quem que abasteceu essa rede? É o tranca-ruas que você trabalha? É o caboclo que você trabalha? Porque é uma falange imensa. Quem que jogou aquilo ali? Com qual intenção? Tudo é energia. Um ponto riscado, você está visível, mas é isso que você está. Que portal que ele abriu? O que acontece por trás daquilo ali? Então, tem gente que pode te passar um ponto riscado para você fazer, para o consulente fazer. Não, você quer? Eu vou te dar. Desenho, você leva para sua casa. E aí você vai o quê? Você pode até morrer. Você não sabe se é um ponto de demanda de morte para você. Então, é muito complicado e, infelizmente, virou uma mercantilização da espiritualidade e hoje em dia o que está na moda é macumba. Que até as igrejas lá estão fazendo macumba. Estão misturando as bandas.
só que não tem fundamento, né? Mas, então, a gente fala, eu sempre falo que eu falo de trabalho sério. Então, quem trabalha na seriedade não se presta a esse papel. Mas, se você caminhar e procurar por aí, pagou, você tem o que você quer. Essa é a grande verdade. E é isso, né? Espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho desse conhecimento, que não foi muita coisa, mas foi o que eu consegui buscar. Não tem tanta coisa, tem algumas teses de mestrado, mas elas são mais complexas. Aí não daria para a gente falar em uma hora só. Tem muita complexidade, mas espero que eu tenha conseguido trazer pelo menos o básico, um pouco de entendimento do que significa e do que é o ponto riscado para todos vocês. Muito obrigada, Isoleta. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Deus. Obrigado, viu? Né? Tchau.